Graça e paz, povão de Deus, povão abençoado, povão querido, amado do Deus Altíssimo. Aqui é o Bispo Chiquinho Cunha, da comunidade evangélica. O Senhor é a nossa bandeira. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de reflexão, uma rápida palavra de reflexão para nossas vidas. Se inscreva aí no canal do Bispo Chiquinho Cunha, deixe seu like e compartilhe aí em nome de Jesus Cristo. Hoje é um tema interessante. O tema é crente Will Smith, baseado em Provérbios 17, versículo 12. Amém? Tema crente Will Smith, Provérbios 17, versículo 12. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela gera frutos, ela gera transformações. Em Provérbios 17, versículo 12, está registrado assim: encontra-se com o homem a ursa, a qual roubaram os seus filhos, mas não o louco na sua estutícia. É interessante a mensagem de Deus, mensagem que o Senhor propôs no meu coração para passar. E a estutícia, ou estutícia, é um atributo, ou seja, é uma característica do que é ou se apresenta de modo estúpido, tolice e também gera estupidez. Interessante que aqui a gente vê até um acerto de conta, né, quando a ursa encontra os rapazes, na qual roubaram seus filhos, ou seja, seus filhotes. Mas diz, mas não louco na sua estutícia. É interessante, amado, que diz a palavra de Deus sobre a loucura, sobre o louco, sobre o tolo, sobre o insensato, sobre o nécio. Nenhum animal furioso é tão perigoso quanto o louco. Ou seja, o louco é alguém que negue a realidade de Deus. E nós sabemos que não são poucos os que negam a realidade de Deus, que negam a existência de Deus, dizendo que Deus não existe. Quando nós olhamos ao nosso derredor, ao nosso redor, a gente vai começar a contemplar as maravilhas. Quando olhamos para a natureza, a gente sabe que tudo foi criação de Deus, que é a criação de Deus. Olhamos para o mar, para a praia, criação de Deus. Olhamos para os rios, cachoeiras, né? A gente ali vê, identifica que tudo ali é criação de Deus. Ou seja, Deus trouxe à existência aquilo que não existia através da tua santa e bendita palavra. Então, quando se fala em Provérbios 17, versículo 12, que encontra-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estutícia. Interessante, né? Agora esses homens se deparam com a ursa, na qual roubaram os seus filhotes. E nós sabemos, querido, que a palavra diz que nenhum animal furioso é tão perigoso quanto o louco. Aqui diz que o louco, ele consegue ser mais furioso ainda. Estutícia tremenda. Uma estutícia que leva à estupidez, que leva à tolice. Nenhum animal furioso é tão perigoso quanto o louco. Ou seja, o louco, ele nega a existência, ou seja, a realidade de Deus. E nós sabemos quando nós falamos, proferimos a palavra de Deus, a criação de Deus, os atributos de Deus,
Isso é muito importante. Em Salmo 14, versículo 1, diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, e não há nenhum que faça o bem. Então o louco, ele embreado na sua tolice, cada vez mais ele vai sendo agressivo, furioso, negando, conforme falei, a existência de Deus, não respeitando a ninguém e passando por cima de todos e tudo. E é interessante que diz, né, não há ninguém que faça o bem. E o louco, ele é astucioso nas suas maldades, perversidades e nas suas malícias. Ou se recusa também a obedecer aos seus mandamentos. O louco, ele não respeita a autoridade, ele não respeita a lei, ele não respeita mandamentos. Interessante que em Provérbios 10, versículo 8, diz que o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. E além dele ser louco, ele é paurador, ou seja, pessoas que falam demais. E ele será transtornado. E nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor e o tremor de Deus. Né? E lá em Tiago fala, queres sabedoria? Peça a Deus. Mas não impropera no seu coração. Então o louco, cada vez mais ele mergulha na sua loucura e com isso vão destruindo vidas, acabando com as vidas, e diz que seus caminhos devem ser evitados. Agora, interessante que em Provérbio fala sobre algumas características do louco. Nós vamos ver. As características do louco, ele difama. Então o louco, ele difama a tudo e a todos. Provérbios 10, versículo 18 diz: e o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Nós sabemos que ser difamado por alguém é uma coisa terrível, é uma coisa ruim, é uma coisa ardilosa, é algo tenebroso, algo até mesmo temeroso. Porque o louco, ele está embreado em fazer o mal, ele só sabe fazer o mal. E uma das características do louco no livro de Provérbios, ele difama. Ele difama tudo a todos, difama a autoridade, não existe. E diz que ele é também insensato. A insensatez de um ser humano pode levar também à autodestruição. E o louco, ele se alegra em fazer o mal. Eu particularmente conheço pessoas que só vivem para fazer o mal. E são pessoas frustradas nos seus projetos que não deram certo, nos seus sonhos que não deram certo, e passou a ter delírios, etc. e tal. Então, um louco, ele se alegra em fazer o mal. Em Provérbio 10, 23, diz que um divertimento é para o louco praticar a iniquidade. E para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. Ou seja, o inteligente ele vai virar as costas para o mal. E quando se vira as costas para o mal, ele está aborrecendo o mal. Ele vai aborrecer o mal. E a palavra de Deus diz: sejais vós santos em todos os vossos procedimentos, porque quem vos chamou, santo é. Lavai as vossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Então o louco, ele se alegra em fazer o mal. Quantas pessoas que você conhece, ouvinte da palavra de Deus? Quantos loucos que você conhece?
Ou quantas pessoas que você conhece que cometem a loucura? Quantas pessoas você conhece que tem prazer em fazer o mal? Mas a palavra diz o Senhor que naquele grande dia fará a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E mergulhado na sua loucura em fazer o mal, ele vai atropelando quem tiver pela frente. Ele vai passando por cima de quem tiver na frente. E é um divertimento para ele praticar a iniquidade. Ou seja, já está dentro do seu âmago, já está dentro do seu ser, já está na sua mente, já está no seu coração. Quando Deus chama Caim e fala: Caim, eis que o pecado jaz à tua porta, e sobre ti tu tem o poder de dominar. Mas Caim, ele ouviu, mas não quis obedecer à palavra de Deus, porque ele já estava iracundo. Ele estava cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de raiva. Ele estava obstinado a fazer o mal, ao ponto de matar o seu próprio irmão. Nós sabemos dessa história. Mas Deus advertiu para que ele não viesse fazer aquilo que estava na sua mente, mas que ele viesse se arrepender. Mas Caim, ele não se arrependeu, ele não quis se arrepender, porque já estava embutido no seu coração, já estava na sua mente, em matar o seu irmão, em tirar a vida do seu irmão. Então o louco, ele alegra-se em fazer o mal. Ele não mede esforço nem distância para fazer o mal. Ele só conhece a prática do mal, a prática da iniquidade. Mas quando Deus falou ele sobre ti, tu podes dominar, Caim, que tu vais fazer, é como um demônio, ou seja, agachado atrás da porta, esperando você passar para te pular na sua carcunda, montar na sua carcunda, nas suas costas. Então ele tinha como não matar o seu irmão. Ele tinha, o Caim, como não praticar essa iniquidade. Mas o mal que ele queria fazer já estava dentro dele. Ou seja, ele já tinha maquinado como fazer. Ele já tinha estudado um projeto diabólico para tirar a vida do seu próprio irmão. Então o louco, ele se alegra em fazer o mal. Provérbio 10, versículo 23. Um divertimento é para o louco praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, ô glória, o mesmo é ser sábio. Antes de você cometer algo, o Espírito Santo vai falar contigo, vai falar no teu coração: não faça isso, isso é errado. Agora você vai ter duas opções: ou ouvir a voz do Espírito Santo e não fazer aquilo que você está determinado a fazer, ou então você ser impulsionado pelo seu desejo de loucura, de praticar a iniquidade e o mal contra o seu semelhante. Então o louco, ele se alegra em fazer o mal. É conforme eu falei, quantas pessoas, né? Você conhece, tem conhecimento, tem ciência, você sabe. E você mesmo às vezes fica falando contigo mesmo, em tua mente, no teu pensamento, né? Falando: meu Deus, quanta maldade. Essa pessoa, fulano, cicrano, bertano, só sabe fazer maldade. Parece que ele nasceu para praticar a maldade. Parece que ele nasceu para fazer maldade. E nós sabemos, queridos, que o homem inteligente é o mesmo ser sábio. Então, o homem inteligente, a mulher inteligente, o ser humano inteligente, ele vai virar as costas para o mal. Não retribuir mal por mal, calúnia por calúnia, ou injúria por injúria, ou defamação por defamação. Mas antes, retribuir o mal com o bem, que é para fazer emudecer as ignorâncias das pessoas insensatas. A insensatez é terrível, misturada à loucura, a prática da maldade, da iniquidade. É um divertimento para o louco.
E o louco, ele traz problema para a sua família. Eu estou dando aqui algumas características do louco no livro de Provérbios. Está registrado no livro de Provérbios. Não sou eu que quero falar e também não tenho intenção de te atingir, ouvinte. Apenas eu estou transmitindo, sendo porta-voz da palavra de Deus. Então, o louco, ele traz problema para a sua família. Quantos que nós conhecemos que os pais não têm sossego, que os pais não têm tranquilidade, que os pais já têm problema de insônia, que os pais tomam remédio, que os pais só vivem preocupados, que os pais são definhando. E quando traz problema para a família, está registrado em Provérbios 11, versículo 29, que diz: o que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Queridos, o louco traz problema para a sua família, não é isso? E diz em Provérbios 11, 29, repetindo: o que perturba a sua casa. Ou seja, quando ele está presente na sua casa, é só perturbação, é só discussões, é só contenda. E muitas das vezes parte também para a agressão. E diz que herdará o vento. Quem planta vento, colhe tempestade. Diz a palavra do Senhor: quem semeia o bem, planta o bem, vai colher o bem. Quem plantar o mal, vai colher o mal. Não quer temer a justiça? Faça o bem e terá louvor da justiça. Então, querido, o que perturba a sua casa, quando ele está em casa, é uma perturbação só. Mas quando ele está ausente, reina aquela paz. E muitas das vezes, consequentemente, vai ter, amado, lá na frente, o reflexo de tudo isto. E quantos filhos que eu conheço que agridem os pais, outros mataram até os pais, queridos, na sua loucura, mergulhado na sua loucura, porque ele herdará o vento, e o tolo será servo de sábio de coração. Queridos, o louco também, ele não dá ouvido a conselhos. Tem muitos que dizem assim: se o conselho fosse bom, não dava, se vendia. Mas nós sabemos, querido, que ele não dá ouvidos a conselho. Diz assim, em Provérbios 12, versículo 15: o caminho do louco é reto aos seus olhos. Então, aos olhos do louco, o seu caminho é perfeito, maravilhoso. Mas nós sabemos que em Provérbios 16, versículo 25 diz: há caminho que aos olhos humanos parecem perfeito, mas o seu final é um caminho de morte. Mas o louco está mergulhado na sua loucura, na sua estupidez, na sua tolice, na sua arrogância, querida, que ele não obedece os conselhos. Ouvir os conselhos ele ouve, mas ele diz que o caminho do tolo é reto aos seus olhos. Mas os olhos dele é um caminho perfeito. Mas o que dá ouvidos são conselhos sábios. Oh, aleluia. Mas quando você dá ouvido a conselho, você vai ser abençoado. Me faz lembrar quando Roboão queria assumir o trono. Queridos, ele não quis ouvir os anciões. Ele desprezou, descartou os anciões. Ele só queria ouvir os jovens. E nós sabemos que o que deu foi terrível. Ele teve o reflexo de tudo, as consequências dos seus atos. E o louco, ele se irrita com facilidade. Ou seja, tudo irrita o louco. Cai um garfo no chão, um exemplo, uma colher, um talher. Tudo irrita
com facilidade. A ira do louco se conhece no mesmo dia. Está registrado em Provérbios 12, versículo 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia. Por que isto? Porque é loucura atrás de loucura, estupidez atrás de estupidez, tolice atrás de tolice. Ele não escolhe local, nem lugar, nem hora, mas ele só se manifesta para o mal. E no mesmo dia, você o identifica. Interessante, em toda a história, ele só sabe fazer o mal. Interessante, em toda a história, ele só vive para praticar o mal. Em Provérbios 14, 16 diz que o sábio teme e desvia-se do mal. Mas o louco encoleriza-se a dar-se para o mal. Interessante, queridos. Essa é uma rápida reflexão para nossas vidas. E que você possa entender de uma coisa. Deus, ele é tremendo nos seus atributos, nos seus feitos. Interessante que em Isaías diz, haverá um caminho que se até o louco passaria por esse caminho, não errariam. E quando a gente se depara em João 14, 6, João diz que ele é a verdade, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Oh, aleluia. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Está chupando limão? Não chupa limão. Sorria porque Jesus, ele te ama. Graça e paz, querido. Mais uma vez, se inscreva aí no canal do Bispo Chiquinho Cunha. Deixe o seu like e compartilhe em nome de Jesus Cristo.